Ela tinha apenas 10 anos quando sua mãe saiu em busca de emprego, deixando-a sozinha em casa, sem imaginar que jamais a veria da mesma forma. 2 dias depois, a cidade inteira parou diante de uma cena perturbadora. Alana Ludmila foi encontrada sem vida, enterrada no quintal da própria residência. Quem teria coragem de cometer um ato tão sombrio? E por quê? Entre pistas confusas, suspeitos próximos e uma verdade que deixaria todos em choque. Esta é a história de Alana Ludmila, um mistério que São Luís jamais esquecerá. No dia 1º de novembro de 2017, em São Luís, Maranhão, a rotina da pequena Alana Ludmila, de apenas 10 anos, mudou de forma irreversível. Naquele dia, sua mãe, Lenilda, saiu cedo para participar de uma entrevista de emprego, acreditando que, ao voltar, encontraria a filha como sempre cheia de vida e energia. E quando retornou, o silêncio dentro da casa foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Os cômodos estavam em ordem, a porta da frente, fechada, mas a menina não respondia aos chamados. Em pouco tempo, a ausência de Alana se tornou o centro de atenção de toda a vizinhança, que passou a se mobilizar em uma busca intensa. Grupos percorreram ruas, terrenos e becos próximos, enquanto familiares se agarravam à esperança de encontrá-la segura. Entre os que deveriam estar ajudando nas buscas, a ausência de uma pessoa chamava a atenção: o padrasto de Alana, Robert Cerejo. Nascido e criado no Maranhão, Robert não tinha formação acadêmica expressiva, trabalhava em serviços informais e mantinha uma convivência aparentemente normal com a família. Até então, ninguém imaginava que ele se tornaria o principal nome ligado ao caso. Naqueles primeiros dias, as informações eram confusas, e a cada hora que passava, a preocupação aumentava. A polícia iniciou diligências, colhendo depoimentos e analisando possíveis rotas por onde a menina poderia ter saído ou sido levada. 2 dias depois do desaparecimento, o cenário ganhou contornos dramáticos. No quintal da própria casa onde Alana morava, foi encontrado um ponto de terra remexida. Ao investigarem, os agentes confirmaram o pior: a menina estava ali, e já não havia nada que pudesse ser feito para salvá-la. A descoberta chocou não só a família, mas todo o bairro, e rapidamente o caso ganhou repercussão estadual. A presença de sinais que indicavam agressão fez com que a investigação tomasse um rumo direto, identificar quem esteve com Alana naquelas horas críticas. As suspeitas rapidamente recaíram sobre Robert. Informações colhidas apontavam que ele havia sido visto próximo à casa em horários que contradiziam seu depoimento inicial. Além disso, o fato dele ter desaparecido logo após o caso vir à tona levantou ainda mais desconfiança. Enquanto a cidade se enchia de cartazes e protestos pedindo justiça, a polícia ampliava o cerco para encontrá-lo. A cada passo, ficava mais claro que o padrasto poderia estar envolvido de maneira direta no ocorrido. Robert Cerejo tornou-se oficialmente procurado. As autoridades divulgaram sua imagem em programas de TV e redes sociais, pedindo que qualquer informação sobre seu paradeiro fosse repassada imediatamente. Enquanto isso, familiares de Alana enfrentavam uma mistura de luto e indignação. As ruas de São Luís se enchiam de manifestações, com vizinhos e desconhecidos exigindo respostas. Era difícil acreditar que alguém tão próximo pudesse estar ligado a algo tão brutal. As investigações revelaram que, no dia do desaparecimento, Robert esteve sozinho com a menina por um período, pouco antes da mãe sair para a entrevista. A pressão aumentava. Em 6 de novembro de 2017, 5 dias após o desaparecimento, a polícia finalmente localizou Robert. Ele foi encontrado em uma van que seguia para outro município, claramente tentando deixar São Luís. A prisão aconteceu de forma rápida, e já sob custódia, ele acabou admitindo o ato. Segundo os relatos, ele confessou ter tirado a vida da enteada após ter cometido atos de violência sexual contra ela. A frieza com que descreveu o que fez chocou não apenas os investigadores, mas todo o país. Durante as apurações, surgiram detalhes perturbadores sobre como tudo ocorreu. A investigação mostrou que, depois de agredir a Alana, Robert a colocou no quintal e tentou esconder o crime de forma improvisada. Esse ato, cometido a poucos metros de onde a mãe e os vizinhos buscavam por ela, gerou revolta generalizada. Para os policiais, a conduta dele indicava premeditação
e um alto grau de frieza. O caso ganhou repercussão nacional, sendo exibido em noticiários e programas policiais de grande audiência. Isso aumentou ainda mais a pressão sobre o judiciário. Em 2020, depois de 3 anos de tramitação, Robert Cerejo foi levado a júri popular na cidade de Bacabal, Maranhão. O julgamento foi acompanhado por familiares, jornalistas e curiosos. A promotoria apresentou provas contundentes e depoimentos que reconstituíam cada momento do crime, desde o desaparecimento até a prisão do acusado. Ao final, a sentença foi clara: 43 anos de prisão pelos crimes de feminicídio, violência sexual e ocultação do ato. A condenação foi recebida com aplausos no tribunal e lágrimas da família de Alana, que considerou o resultado uma vitória parcial, já que nenhuma pena traria a menina de volta. O que você faria se um caso como esse acontecesse em sua comunidade? Deixe sua opinião nos comentários. Mesmo após a condenação, o caso de Alana Ludmila continuou sendo lembrado em São Luís e em todo o Maranhão. A forma como tudo aconteceu deixou uma ferida aberta na comunidade e serviu como alerta para a necessidade de proteger crianças de perigos que, muitas vezes, estão mais próximos do que se imagina. A mãe da menina, devastada, passou anos tentando se reerguer emocionalmente, sempre lembrando do sorriso e da alegria da filha. Amigos e familiares organizaram homenagens anuais, plantando árvores e soltando balões no dia 1º de novembro, como forma de manter viva a memória da pequena. No entanto, havia uma parte dessa história que ainda incomodava a vida pregressa de Robert Cerejo. Embora não tivesse registros criminais relevantes antes do ocorrido, relatos de conhecidos apontavam que ele já demonstrava comportamentos agressivos e ciúmes excessivos. Ele cresceu no Maranhão, em uma família humilde, e durante a juventude trabalhou em atividades diversas, sem estabilidade. A relação com a mãe de Alana começou de forma rápida e, segundo testemunhas, sempre apresentou sinais de tensão, ainda que discretos. Durante o julgamento, essa faceta de sua personalidade veio à tona, reforçando a visão de que a tragédia poderia ter sido evitada se sinais de alerta tivessem sido percebidos e denunciados. Apesar disso, para muitos, a maior revolta estava no fato de ele ter se mantido calmo e presente nos primeiros momentos da busca, sem demonstrar aparente preocupação, enquanto sabia exatamente o que havia feito. Até hoje, o nome de Alana é lembrado em programas e reportagens que reconstituem crimes marcantes do Brasil. Sua história não é contada apenas como um fato policial, mas como um chamado à responsabilidade de todos em proteger a infância. O que você acha que realmente passa pela mente de alguém que comete um ato assim e depois tenta seguir como se nada tivesse acontecido? Deixe sua reflexão nos comentários. Após a prisão e condenação de Robert Cerejo, a rotina na penitenciária passou a ser marcada por vigilância constante, já que casos de grande repercussão como o dele costumam gerar forte reação dentro do próprio sistema prisional. Mesmo isolado do convívio com a sociedade, o peso do nome caso Alana continuava ecoando fora dos muros. A população, em especial em São Luís, mantinha a lembrança viva, seja nas conversas de vizinhança, seja nas redes sociais, onde fotos da menina ainda circulam acompanhadas de mensagens de saudade e indignação. A mãe de Alana, que havia sido duramente criticada por alguns setores da opinião pública injustamente, continuou lutando para reconstruir a vida. Ela sempre deixou claro que saiu de casa naquele dia, acreditando que a filha estaria segura e que jamais poderia imaginar que o perigo estava tão próximo. Nos anos seguintes, ela participou de eventos e entrevistas, reforçando a importância de medidas de prevenção e atenção aos sinais de que uma criança possa estar em risco. No campo jurídico, a condenação de Robert foi vista como exemplar, mas também gerou debate sobre a necessidade de punições mais severas e ágeis para crimes contra crianças, em rodas de conversa e até em assembleias legislativas. O caso foi citado como exemplo de como a legislação pode ser aplicada de forma firme, mas também como alerta de que a prevenção precisa ser prioridade. Uma das partes mais comentadas do processo foi a forma como Robert tentou fugir. A prisão dele, dentro de uma van que deixava a cidade, deixou claro que havia intenção de escapar antes que a polícia pudesse localizá-lo. Investigadores afirmaram que, se não fosse a denúncia rápida e a divulgação maciça de sua foto, ele poderia ter conseguido se esconder por muito mais tempo. Hoje, quase uma década depois, Robert segue cumprindo a pena de 43 anos. E a lembrança de Alana continua servindo como símbolo de luta contra a violência. Não há dia 1º de novembro em que o nome dela não seja lembrado por familiares, vizinhos e até desconhecidos que acompanharam a história pela TV. A cada homenagem fica a esperança de que contar e recontar esse caso sirva para salvar outras vidas. Se gostou da história, curta e se inscreva
para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.